E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandriele Vieira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje a gente voltou depois de um ano para contar para vocês como tá a nossa situação lá no Brasil. Finalmente, depois de um ano, renovamos o afastamento da polícia do Rafael. Então, se você quer saber como está a situação, como está a nossa vida aqui nos Estados Unidos depois de um ano, fica aí até o final do vídeo, se inscreve no canal, porque a gente sempre vem contando para vocês nossas experiências. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreve, clica no curtir, compartilha para algum amigo aí, se você tem algum amigo policial que tem a mesma experiência que a gente, ou algum concursado, ou qualquer pessoa que queira vir para os Estados Unidos, compartilha esse vídeo com algum amigo, curte o vídeo e se você achar necessário, deixa um comentário aí pra gente também. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Então, se você não assistiu nenhum vídeo aqui do canal ainda, não acompanhou a nossa história de chegada até aqui, a gente vai fazer uma introdução básica para você conseguir entender como que foi a nossa chegada. Sou policial militar, esse ano completaria 10 anos da Polícia Militar de São Paulo e há um ano e 3 meses, né, mais ou menos atrás, eu pedi a minha LSV, que é uma licença sem vencimento, uma licença não remunerada, a gente pode falar assim, que não te exclui do quadro da Polícia Militar, mas você fica afastado para poder resolver assuntos particulares, viagens ou qualquer coisa que seja do interesse particular do policial quando ele faz a solicitação. A gente até recebe mensagens de vários outros policiais militares de outros estados e etc. falando que é muito difícil conseguir essa licença em outros estados. Por exemplo, Minas Gerais falam que é quase impossível conseguir essa licença, mas em São Paulo a gente conseguiu. Na verdade, eu consegui fazer esse pedido, tá? E assim, sempre fui apaixonado pelo serviço policial militar, extremamente realizado durante os 8 anos que estava no patrulhamento. Trabalhei praticamente minha carreira toda nos BAEPs, né? Um BAEP em São Paulo e no BAEP do interior de São Paulo, no 9º BAEP. Então a minha vida basicamente na polícia foi todo esse tempo servindo no BAEP e sendo extremamente feliz com a profissão. Em dezembro de 2022 eu dei entrada na minha licença sem vencimento para que a gente concluísse o nosso processo de vinda para os Estados Unidos. Dei entrada no processo, o processo demorou mais ou menos aí um mês. Nem um mês. Nem um mês, né? Para ficar pronto até conseguir estar 100% afastado para conseguir chegar aqui. Como que funciona o afastamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Você pode usufruir de 2 anos, mas você faz um ano e após esse primeiro ano você pede uma extensão que também precisa ser aprovado pelo seu comando, tá? Pelo meu comando no caso, e aí você tem direito a mais um ano, completando o total de 2 anos que é previsto no edital, no regulamento da PM. Só lembrando, pessoal, que esses 2 anos de afastamento, tanto o primeiro quanto depois a extensão, não são remunerados, então eu acabo não recebendo nada e esse tempo também não conta para aposentadoria. Se a gente decidisse, por exemplo, voltar hoje, eu poderia cessar o afastamento, voltar para minha atividade operacional que eu tinha e conta como se eu tivesse ainda os 8 anos, que foi os 8 anos completos de trabalho. Então aí eu teria perdido, em aspas, esses 2 anos para me conseguir chegar até a aposentadoria. Já no meu caso, diferente do Rafael, eu entrei na Polícia Militar do estado de São Paulo também, a gente trabalhava no mesmo estado, em 2019, ou seja, eu tinha 3 anos de polícia quando nós mudamos para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu na minha situação? Quando nós decidimos mudar para os Estados Unidos, eu tinha apenas 3 anos de polícia e eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Porque essa licença sem vencimento, né, esse afastamento, a LSV que o Rafael falou, ela só é autorizada para o policial militar quando é autorizada, que a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso durante o vídeo. O policial militar, ele precisa ter pelo menos 5 anos de profissão. Ou seja, eu tinha 3 anos de profissão, não tinha os 5 anos, então eu ainda não tinha esse direito de pedir o afastamento como o Rafael. Então o que acontece? É até aí, né, para vocês pensarem um pouquinho aí para quem tá na mesma situação, porque ou eu escolhia
né, esperar mais 2 anos para pedir o afastamento, e assim eu teria 2 anos, né, 1 ano, depois mais 1 ano de licença sem remuneração. Então, sabendo disso, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma escolha se eu sairia da polícia ou se eu esperava esses 2 anos para eu poder estar pedindo afastamento. Como nós estávamos muito ansiosos, nós não tínhamos muito conhecimento, que eu acho que é muito válido falar isso para vocês também, que a gente não tinha muito conhecimento, a gente sabia que existia o visto de turista e o visto de estudante. Então, para eu tirar o visto de estudante e tudo mais, aí a gente falou, não, então beleza, então tem que ser para agora mesmo, nosso plano tá ali pro ano que vem, vamos nos programar durante todo o ano e eu vou pedir a minha baixa. Então foi isso que eu fiz, pedi a baixa da polícia com 3 anos de profissão. E assim, pessoal, a gente tem encontrado bastante pessoas, até que chegam aqui em Orlando e assistem os vídeos, já acompanham o canal há algum tempo, que também são servidores públicos, que tem mais tempo de afastamento até do que a própria Polícia Militar consegue conceder. A gente conhece pessoas que falam que tem 4 anos de afastamento, 3 anos, assim como a gente também conhece pessoas, e algumas pessoas falam pra gente que não consegue o afastamento de forma alguma. Então, muitas vezes a pessoa chega nesse impasse. Pô, eu espero um tempo mais para conseguir o meu afastamento e ir para os Estados Unidos. Eu já peço baixa para não ter esse vínculo lá de pensar na possibilidade de voltar e etc. Isso é uma dúvida que acaba vindo com a gente e passa a ser, às vezes, até um ponto até não tão positivo. Porque, às vezes, quando você passa por algum tipo de problema aqui, ou quando você tem alguma coisa que fala, nossa, que situação difícil que eu acabo tendo que enfrentar aqui, isso passa a ser um ponto que pesa na sua cabeça, porque você sabe que você tem esse cargo, que a qualquer momento que você fala assim, pô, vamos voltar? Decido voltar. Aí você vai voltar para a vida que você tinha. Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto com você sobre o afastamento ou sobre pedir baixa, realmente ali pedir demissão no seu trabalho, né? Falar, não quero mais, sou concursado, mas eu vou largar tudo, vou para os Estados Unidos, vou tentar a minha vida, porque lá é o país das maravilhas, porque lá é o mundo, né? Um mar de rosas e tudo mais. Então é muito importante, sim, a gente vai falar sobre isso com vocês. É muito importante a gente ter essa conversa com vocês, por quê? Porque, cara, a gente tem dentro de casa o maior exemplo para vocês, porque o Rafael pediu o afastamento, então a gente chega nesse ponto, né, igual ele falou que tipo, cara, se eu quiser voltar, é só eu voltar. Então assim, é difícil você aguentar qualquer coisa, entendeu? Então fica ali mais complicado. Dependendo da situação, dependendo da mentalidade de cada pessoa, você pode se apegar tanto ao fato de que você tem a possibilidade de voltar para o Brasil e que você vai continuar sendo polícia a qualquer momento. Envolve aí tudo em relação à autoridade, né? Eu sou polícia no Brasil e etc, que a gente sabe como é, né? Então envolve tudo isso e aí às vezes o cara fala assim, pô, eu posso voltar a hora que eu quero, eu não vou ouvir você não, eu não vou ouvir qualquer coisa não, porque a gente sabe que acontece, né? E aí o cara, volta pro Brasil e fica mal, né, e tudo mais, porque pode voltar pro Brasil a qualquer momento e acaba tendo esse impasse dentro de casa. Mas, em contrapartida, temos também o meu lado, né, de que pedir baixa, de que sair da polícia, e aí envolve tudo de tipo, poxa, se nada der certo, ou se, sei lá, né, tudo der errado, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Tomei a maior decisão da minha vida, foi assim, a maior escolha da minha vida, né, por mais que eu tivesse 22 anos, mas o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu pedi baixa. Aí tem que tomar cuidado também com o arrependimento, né? Com o olhar e falar, poxa, larguei tudo. Aí você começa a romantizar tudo, né? Começa a achar que tudo era lindo, que tudo era um mar de rosas, esquece todos os problemas que você teve. E aí você começa a não focar aqui, a não prestar atenção, a não focar nos objetivos, porque, cara, você já saiu daí, né? Então você tá em outro mundo, você tá em outro país. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês, mas eu acho sim que é muito importante a gente tocar no assunto com vocês. Para quê? Para que vocês prestem atenção e tomem cuidado com as escolhas de vocês. Então, depois de 1 ano, Sandriele já estudando aqui, a gente tocando a nossa vida aqui, você chega num ponto que passa a ser crucial. A nossa vida sendo movimentada aqui, as coisas acontecendo, a gente estabilizando a nossa vida aqui, mas você entra numa reta final, que você sabe que você renovando ou não a sua licença, para mim, que só tenho direito a 2 anos, esse é o fim da linha. Ou eu escolho realmente sair da polícia, ou a gente larga tudo que a gente está construindo aqui para a gente voltar para nossas carreiras. E apesar da Sandriele falar, eu tinha só 3 anos e aí decidi sair,
essa também é um ponto que acaba pesando na decisão, porque a gente pensa, caramba, eu não saí ainda, tem a minha profissão lá. Mas a gente voltar, você perdeu a sua, e caramba, aí a gente fica naquela. É justo para quem? Para um ou para o outro? Será que seria justo comigo voltar, porque é uma coisa que eu sempre amei fazer, mas será que seria justo com ela uma decisão que a gente tomou de vir para cá e ela ter que sair realmente da carreira dela, abrir mão da carreira dela pra gente vir para cá? Mesmo que ela esteja estudando, aprendendo inglês, aí já abre várias outras oportunidades para ela na vida, de estar no Brasil, falando duas línguas e etc. Mas mesmo assim, o fato de você abandonar uma carreira, que é uma carreira que você sonhou, que você lutou para conquistar, pesa na hora de tomar a decisão de ficar ou voltar para o Brasil. Eu acho que a coisa mais importante de tudo isso é, primeiro, se prepare antes de sair do Brasil. Tomem cuidado com as decisões que vocês tomam. Então, de fato, assista um vídeo, 2 vídeos, o máximo que você conseguir, tá? Não vai na cabeça de muitas pessoas, por exemplo, vocês nos acompanham, né? Ou se você está chegando aqui agora, nós éramos policiais militares, então nós temos propriedade para falar do que era, de como a gente viu a nossa vida, que estava estruturada, já estava tudo bonitinho, já estava bem. A gente tem noção de que a gente já tinha ali a nossa estabilidade, né, na nossa carreira e que não precisava sair para procurar algo novo, já tínhamos passado desse ponto e aí a gente tomou essa decisão e hoje a gente está aqui mostrando para vocês como as coisas estão, a escola, a experiência ruim que eu tive com a primeira escola e agora, né, eu vou começar a estudar numa escola nova, então eu vou poder mostrar para vocês de fato como é a nova escola, o apartamento, a gente veio, morou num quarto, lembram? A gente contava tudo para vocês, a gente morou num quarto, 3 meses num quarto, não gostamos, não foi legal a experiência de 3 meses, foi extremamente frustrante, então assim, tudo pesava, sabe? Tava ali no começo, então mudamos para um apartamento, que legal, viemos para Metro Oeste e tudo mais, né? Com o pensamento de que era o melhor lugar, a comunidade brasileira, eu preciso disso e tudo mais. Aí beleza, viemos para Metro Oeste, o que a gente encontrou aqui? Muito complicado, pessoal, muito complicado. Por quê? Porque a gente tá ali num condomínio ruim, a gente pagou muito caro, a gente tá num condomínio mais caro, não é legal. O pessoal tá tendo muito furto em Metro Oeste, tá muito complicada a situação em Metro Oeste. Então agora qual que é o próximo passo? A gente quer sair de Metro Oeste. Mas com tudo isso, a gente vai encontrando algumas frustrações, ao mesmo tempo vai realizando algumas coisas, né, alcançando alguns objetivos e tendo que tomar a decisão. Ou o Rafael sai de vez da polícia e a gente não tem mais a opção de voltar, ou a gente volta para o Brasil e começa do zero, eu paro de estudar, volto. A gente sabe que o ensino do inglês é totalmente diferente no Brasil. E aí, como que eu vou treinar o meu inglês? Tudo que eu aprendi aqui, o que eu vou fazer com esse inglês no Brasil? Então, ter que começar do zero, o que eu faria no Brasil? Então, tem tudo isso aí para ser pensado agora. E até um ponto extremamente importante que a Sandriele falou em relação ao local que a gente mora, porque a gente acaba falando que é um lugar, é um lugar legal, realmente é um lugar bonito e etc. E quando a gente chegou, as coisas parecem que foi piorando com o tempo. A gente vendo realmente a realidade do que acontece ali no Metro Oeste, tá ficando muito complicado viver no Metro Oeste. E aí o pessoal fala, a influência de Pine Hills ou não, que é o bairro do lado ali, que a gente sempre fala que é um bairro complicado. Mas pessoal, não é só a influência de um bairro do lado. Que nem o condomínio que a gente mora hoje, várias pessoas, vários seguidores que acompanhavam a gente ao longo desse ano de canal, passaram a morar também no mesmo condomínio que a gente. E quando a gente encontra um ou outro ali, aí a pergunta é sempre a mesma. O que você está achando do condomínio? Exato. Tô esperando o tempo para mudar. Tô esperando dar o tempo para acabar o contrato. E pessoal, o que a gente fala? Tem acontecido muito furto no condomínio, furto de correspondência. A gente acha isso um negócio absurdo. Você compra alguma coisa na Amazon, você compra alguma coisa em qualquer site, aí ele vai para um lugar que é tipo um escritório onde ficam todas as correspondências. Tem pessoas invadindo aquele lugar, rasgando e levando embora as correspondências. E o condomínio não faz nada, não toma atitude. Aqui é muito complicado em relação ao ponto de segurança, porque tem uma segurança privada dentro do condomínio, que você fala, o pessoal não faz nada, e tem a segurança, óbvio, a segurança pública, né, da polícia, e que como você explica para o policial assim, foi furtado uma correspondência, o policial vai falar o quê? Tipo, beleza, o que eu posso fazer? É a mesma situação muitas vezes que o policial encontra no Brasil. O pessoal foi furtado, olha, faz um boletim de ocorrência, mas
a prevenção do furto é muito difícil, né? Porque não tem como você agir contra isso. As medidas de segurança teriam que ser tomadas pelo próprio condomínio. E é um descaso absurdo. Todo dia vidro de carro quebrado, carro sendo levado embora. Esse tempo atrás a gente até viu o carro sem roda no condomínio. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso e vamos lá, prestem atenção no que eu vou falar agora, hein? Tive essa ideia agora e vou colocar aqui para vocês. Algumas pessoas, quando eu venho no meu Instagram falar que, né, o condomínio tá complicado ou que foi muito difícil para eu conseguir alugar o condomínio, quando a gente chegou, né, pra gente conseguir alugar o nosso apartamento foi um pouco difícil, as pessoas me questionam e falam assim: ah, mas o condomínio não é assim não, eu ouvi falar que tá assim, eu ouvi, entendeu? Às vezes a pessoa tá no Brasil e tá me questionando, eu tô aqui, tô mostrando pra vocês, tô tentando ajudar vocês, tipo, cara, o negócio é difícil, cuidado, não tô desmotivando ninguém, muito pelo contrário, o nosso papel aqui não é esse. E aí eu venho e mostro, e vocês, vírgula, né? Algumas pessoas vêm e me questionam. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar nosso celular, nosso WhatsApp e vou printar algumas dessas coisas que o Rafael falou e vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Então assim, vai ser bem rápido, vou só printar, né, algumas coisas que eu lembro que aconteceu, vou deixar aqui, lógico, sem deixar contato de ninguém, né? Vocês não precisam saber o número das pessoas e tudo mais, né? Enfim, vou printar aqui só para vocês terem uma noção de que, tipo, cara, acontece, o nosso grupo do condomínio, a gente só acompanha o grupo do condomínio para ver o que de ruim aconteceu, para a gente também tomar cuidado, até porque a gente é totalmente bitolado com isso, né? Então a nossa segurança aqui é prioridade, principalmente por estar em um lugar ruim. E voltando, a gente não quer mais viver, né, numa situação dessa, num lugar ruim assim, né, que tá perigoso e tudo mais. Então a gente já tá aí se movendo, né, para procurar um apartamento novo. Fomos visitar um apartamento hoje e aí vocês vão acompanhar, provavelmente, se der tudo certo, a gente podendo mudar, a gente conseguindo, a gente vai mostrar para vocês, vai fazer um videozinho legal, né, como tá sendo para alugar apartamento aqui, porque os preços caíram. Então a gente quer mostrar tudo para vocês, tudo bonitinho. Mas voltando aí, né, amor, pro assunto principal aí, sobre o que a gente tá achando de viver aqui nos Estados Unidos, o que a gente vai fazer, se a gente vai renovar a sua LSV, se a gente não vai renovar, como que vai ficar aí o nosso próximo ano aqui nos Estados Unidos. Já vamos continuar. Bom, então, pessoal, com tudo isso, no final do ano passado a Sandriele teve a oportunidade de conseguir renovar a I-20 dela para estudar por mais 2 anos numa nova escola, na escola que ela realmente queria estudar, que ela acredita que realmente vai fazer a diferença na vida dela e no inglês dela, melhorar ainda mais e etc. Eu decidi que ia renovar a minha LSV por mais 1 ano. Então essa foi a decisão que eu tomei. A gente já enviou toda a papelada, resolvemos tudo e depois de ser aprovado é que a gente decidiu fazer o vídeo para vocês, para falar que a gente vai ter mais 1 ano aí com certeza para pensar o que a gente vai fazer no final do ano. Realmente vai ser a decisão final de que vou realmente pedir a baixa da polícia e aí acabou o meu ciclo, esse ciclo da minha vida estando no meu antigo batalhão, estando no BAEP. Então no final desse ano vai ser a decisão final, né, de resto de uma vida, né, porque depois eu não consigo entrar de novo, principalmente pela idade, não consigo me reintegrar na polícia de São Paulo. E aqui nos Estados Unidos a gente sabe como que é difícil você entrar para a polícia, mas só que isso já é uma conversa para outra hora, para um outro vídeo. Então a decisão é essa, eu resolvi de uma vez que a gente ia ficar por mais esse ano, então a gente acabou renovando a minha LSV e aí agora temos mais 1 ano aqui e a Sandriele mais 2 anos de estudo. Então assim, no final desse ano ela vai ter ainda mais 1 ano para estudar e aí vai chegar o momento mais difícil, que vai ser o momento realmente de decidir, saio de uma vez e continuo aqui nos Estados Unidos ou volto para minha carreira e a gente vê o que faz depois. Bom, então assim, eu tô até um pouco emocionada, né, falando isso com vocês, porque de fato o nosso canal ele é um desabafo, né, a gente sempre mostra as nossas experiências e eu acho que, para ser bem sincera com vocês, do início do nosso canal, né, faz 1 ano que a gente tá aqui contando tudo para vocês, faz 1 ano também que a gente tá aqui nos Estados Unidos. Eu estou estudando, eu venho, eu mostro as conquistas, eu mostro tudo para vocês e geralmente é difícil, né? A gente não mostra as lutas, né? A gente não mostra o que está sendo difícil, quais são os desafios, né? Apesar de
ser muito bom, né? Apesar de a gente conseguir mostrar muitas coisas boas para vocês, eu acho que vocês devem imaginar que a gente também tem nossos desafios e que, cara, depois de um ano, acho que aquele encanto, né? De tipo, cara, eu vou para os Estados Unidos e venci, não sei o quê. Eu acho que essa poeira abaixa. Isso passa. Com certeza, tá? Isso passa. E aí você coloca o seu pé no chão e aí você começa a pensar, poxa, eu pedi baixa, né? Poxa, por mais difícil que era, eu pedi baixa, e agora, né? Por mais difícil que era, cara, eu não vivo isso mais, né? As frases às vezes começou do do Rafael, zero, né, de novo. Às vezes o Rafael vai contar alguma coisa da polícia e ele fala assim, eu faço isso na viatura, né? Eu ajo assim, quando eu paro alguém na rua, a gente faz isso nessa situação. E aí ele para e fala, eu fazia, né? Eu não vivo isso mais. E aí pra uma pessoa que aquilo lá é intrínseco, sabe? Aquilo lá, cara, é o que você faz, é o que você vive. A gente vive comentando, o melhor momento era quando você tava na viatura, quando você tava na rua. A gente até escuta algumas pessoas criticando algumas coisas, falando, por exemplo, assim, às vezes o polícia reclama demais, às vezes o polícia fala, eu tenho que toda hora ficar atento, ficar olhando pros lados. Isso a gente acabou trazendo pra cá, e é uma coisa que a gente vai se livrando pouco a pouco, baixando essa guarda pouco a pouco, mas a gente vê pessoas que não viveram isso, falando assim, as pessoas sabiam, o policial quando entra, ele sabe que é assim, né? Então tá reclamando por quê? Porque é muito fácil você criticar sem ter se colocado naquela posição. É muito fácil você ver na teoria, falar assim, o polícia tem que estar sempre atento, mas é diferente você viver esse sempre atento, né? Então é normal você acabar reclamando de uma coisa que você vive ou você está passando ali, né? Então às vezes a gente se pegava reclamando da vida em si no meio da polícia. Cara, às vezes o militarismo pesa um pouco, é chato, às vezes normal. você tem um comandante ali que você não se dá tão bem e você acaba reclamando. Você vai para um lugar, você vai comer em algum lugar, você tem que ficar sempre atento, olhando a porta, olhando o caixa e etc. E às vezes o polícia acaba reclamando disso, mas, cara, viver e vivenciar isso no dia a dia é muito mais difícil do que uma pessoa que não viveu isso e fala assim, lá, o polícia tá reclamando de novo, né? E aqui a gente, por estar fora já disso, a gente acabou trazendo um pouco disso, às vezes a gente tava, não lembro qual lugar que a gente tava esses dias atrás, até comentei com ela, nossa, tô me sentindo um pouco estranho que tem tanta gente aqui e acaba você acaba tendo aquele negócio, caramba, meio complicado, né? Mas só que não tem mais isso passou. Pra ter a noção de que isso tá dentro da gente ainda. E esse ano vai ser o ano de refletir muito sobre se eu quero isso de volta para minha vida, quais eram os pontos positivos que a polícia me trazia de satisfação pessoal, de satisfação profissional, de viver mais o sonho de ser policial ao invés do rendimento financeiro, porque a gente sabe que financeiramente não é bom, né? Apesar de que algumas pessoas falam assim, não, é vocação, então você trabalha por vocação, mas a vocação tem que trazer resultado financeiro também, senão uma coisa não casa com a outra e é difícil. Então esse ano vai ser o ano para eu realmente tomar essa decisão de falar, acabou, né? Esse ciclo se fechou, e se um dia acontecer de ser aqui, ótimo, senão a gente vai tocar nossa vida do zero e reconstruir tudo que a gente imaginou que poderia acontecer no Brasil e que a gente trouxe para tentar acontecer aqui. Então, se você já nos acompanha, eu espero que você continue aqui. E se você ainda não nos acompanha, eu espero que você se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar não só o que a gente já colocou aqui de conteúdo para vocês, o que a gente já falou da nossa vida, da nossa experiência aqui nos Estados Unidos, mas do que a gente ainda tem para falar, né? Temos aí esse ano todo, nossa, cara, eu tô muito ansiosa, eu tenho a minha nova escola agora, eu tô muito ansiosa para ir para Mila, cara, eu tô assim, de verdade, eu espero que a Mila de fato seja a minha melhor decisão, a minha melhor escolha esse ano, né? Eu preciso aprender mais o inglês, eu preciso muito aperfeiçoar, acho que não preciso nem falar, né, por tudo que a gente falou aqui, né? Se a minha decisão foi vir para os Estados Unidos para estudar, então, cara, vocês precisam me ver fluente. Então, o dia que eu chegar aqui, sabe, poder mostrar para vocês, falar assim, cara, eu consegui, eu atingi isso e ninguém vai me tirar, né? Ninguém vai tirar da minha vida o inglês e tudo mais. Hoje foi até engraçado que, visitando esse novo apartamento que ela falou para vocês, em momento nenhum a pessoa que estava nos atendendo tentou falar em outra língua com a gente, ou espanhol, ou português, ou perguntar. Então, isso já mostra que foi uma evolução muito grande esse primeiro ano. Então, se num ano a gente conseguiu crescer o que a gente, além da expectativa do que a gente imaginava,
em relação até ao próprio canal, que a gente teve um crescimento que a gente acha que muitas vezes a gente fala, nossa, caramba, já cresceu muito. A gente não esperava. A gente vê que também o crescimento na língua melhorou muito isso, a fluência em tentar conversar com americanos já melhorou bastante. Isso são pontos positivos que a gente fala, caramba, olha para o ano passado como a gente chegou aqui com medo de comprar um Mac. E já contou também, né? E hoje a gente chegando num lugar e conseguindo conversar tranquilamente, sem problema, isso já é uma coisa que é muito bom. Sim. Então, se vocês estão aqui ainda, se vocês gostaram do nosso jeitinho, se vocês gostam do nosso jeitinho, né, de passar toda a nossa experiência aqui dos Estados Unidos para vocês, se inscreve aí no canal. Eu acho que vai valer sim muito a pena você virar inscrito, né, a gente poder ter aqui essa comunidade. Vai lá no nosso Instagram também, segue a gente lá, a gente tá lá mostrando o pouco que a gente consegue, né, semanalmente, diariamente. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente também, Sandriele Vieira USA, da mesma forma que é aqui, e Ravi.Vieira ou Rafael Vieira, segue a gente lá no Instagram também. E eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aí se você é policial militar ou se você está tomando a maior decisão da sua vida, comenta aí no canal também. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.